chamo Marcos Paulo Dutra Santos, sou defensor público no Estado do Rio de Janeiro desde o ano de 1998. Fiz mestrado em Direito Processual na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi a primeira turma, inclusive, em processo do mestrado da UERJ. Atualmente, vivo um momento especial na minha vida porque fui cedido pela Defensoria Pública para o Supremo Tribunal Federal, onde eu assessoro o ministro Marco Aurélio em matéria penal, processo penal, com uma responsabilidade enorme, por serem as duas matérias que hoje, eu diria, talvez sejam as de maior predileção do ministro. Toda a minha vida fiz da primeira série até a época, se chamava o terceiro ano, do segundo grau, no Santo Inácio. E aí sempre tive a ideia de estudar Direito. Foi até engraçado, porque meu pai, ele é magistrado, aposentado, aqui no Rio de Janeiro. E minha mãe também aposentada, servidora pública da Justiça Eleitoral. Então, enfim, Direito sempre existiu lá em casa. E quando eu vim, decidido em fazer Direito, foi engraçado, porque isso gerou uma discussão enorme lá em casa, porque eu sempre fui eclético, sempre gostei de todas as matérias, nunca teve aquela matéria de predileção. E meu pai dizia assim, mas filho, você tem certeza? Porque o temor dele era me influenciar, enfim, de eu estar escolhendo a carreira, tendo em vista o que ele fazia, à época. E dizia assim, você não quer ser médico, não quer fazer medicina, porque era muito bom em biologia e tal. Enfim, ele disse, não pai, relaxa, dizia até com uma certa prepotência, admito, tenho personalidade suficiente, quero mesmo fazer Direito, gosto de escrever, gosto de ler. Mas é engraçado, porque realmente, se não houvesse Direito no mundo, eu teria ido ou para a medicina, ou, curiosamente, teria ido para as artes cênicas, teria ido para o teatro, porque eu sempre gostei muito de teatro, sempre gostei muito de arte. Cinema, teatro, dar aula, para mim é uma simbiose das duas coisas que eu gosto mais, que é o Direito e tem aquela coisa do palco, do ator, de capturar a atenção, E eu confesso que quando eu optei pelo Direito, eu tinha em mente duas faculdades. Era a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tive a felicidade de passar nas duas. E na PUC, eu não sei. Cara, eu acho que, sei lá, baixou o espírito de Ponte de Miranda, estava muito bem no dia. Aí eu passei em quinto no vestibular geral. Aí eu ganhei bolsa por desempenho acadêmico na Pontifícia Universidade Católica. Na época, eu não queria concurso. Na época, eu pensava fazer Direito, mas pensava em advogar. Gostava muito da ideia de advogar, Queria ter uma liberdade de pensamento. Eu não queria, naquele momento, de ser induzido para pensar como pensam os autores A, B e C, ou para o concurso X ou para o concurso Y. Eu queria ter a minha ideia do Direito. E confesso que foi a escolha mais acertada que eu fiz. Até porque o Santo Inácio é um colégio muito difícil, muito duro. E para eu manter a minha bolsa de desempenho acadêmico, eu tinha que manter um CR 7 na PUC. Que, Santo Inácio, não digo que seja algo impossível, mas é algo que requer uma atenção. Aí eu levei, talvez até muito a sério a faculdade, eu terminei a faculdade com um CR final 9.5, então, enfim, foi muito bom, foi muito bom. Foi uma escolha que eu acho que foi determinante para tudo que eu fiz depois disso. Olha, eu queria, no início, advogar. Tanto é que eu passei por alguns escritórios de advocacia no Rio de Janeiro, muito importantes. De onde, um deles, inclusive, eu extraí a maior lição, que eu levo até hoje. Me lembro, foi meu primeiro estágio. Fiz uma entrevista no escritório do Sérgio Bermudes. Fiquei pouco tempo lá, até porque eu estava muito cru ainda. Estava segundo, terceiro período de Direito. E era um estágio que consumia muito. Eu não abria mão de fazer uma boa faculdade. Enfim, jamais teria a ideia de primeiro o escritório e depois a faculdade. Não, faculdade, prioridade total. Mas na entrevista, houve um comentário sensacional. O professor Sérgio Bermudes, eminente processualista, aí perguntou quais seriam as minhas referências bibliográficas. Eu comecei a declinar vários livros de processo civil. Aí ele virou para mim e disse, Marcos, e o Código de Processo Civil? Digamos, com a mensagem, A referência primeira
de qualquer operador do direito tem que ser a lei. Antes de você ir à doutrina, antes de você ir à jurisprudência, você tem que ler a lei e tire a tua conclusão da lei. Verifique as brechas daquele texto legal, verifique as possibilidades de interpretação que aquele texto legal proporciona e se posicione a partir daí. Para só então você ir à doutrina, para só então você ir à jurisprudência. Porque você tem que ter teu pensamento. E depois verificar se o seu pensamento converge com a maioria, diverge, se converge com o Supremo Tribunal Federal, com o STJ, por aí, né? Por aí. E eu fiquei estagiando nos escritórios durante um tempo, só que eu confesso que com o tempo eu não gostei muito do ambiente, tá, que eu encontrei em alguns escritórios, né? E aí, só deixar bem claro, porque eu citei o escritório do Sérgio Bermudes como minha primeira experiência, foi uma experiência muito curta. Então, o resultado não é propriamente dessa experiência que eu me refiro, mas de outros escritórios, no sentido de que o ritmo é outro. Sempre que você entra, né, os outros advogados ficam preocupados de repente, você um dia crescer lá dentro, tal, enfim, existe uma competição interna. E eu não achava isso muito saudável. E teve uma vez que eu estava num escritório grande, né, em que houve um desentendimento com uma advogada recém, entre aspas, contratada do escritório, não era sócia. E aí eu me desentendi com ela, tal, e aí eu acabei saindo do escritório. E nesse período, estavam abertas inscrições para estágio na Defensoria Pública. Eu não pensei duas vezes, né? Me inscrevi, fiz o concurso para estagiário oficial da Defensoria Pública, passei. E na Defensoria Pública vieram as duas paixões, né? Paixão pelo munus do defensor, né? Pela atividade do defensor, e aí a vontade, sim, de fazer concurso. E aí eu verifiquei que aquilo era realmente o que eu queria. Eu passei por todas as áreas dentro da Defensoria Pública, né? Estagiei primeiramente na área de penal, processo penal, depois eu fui para a área civil, depois eu fui para a área de fazenda pública. Então, resultado, eu vi todas as matérias, né? Penal, processo civil, constitucional, administrativo, isso foi decisivo. Por quê? Porque terminei a PUC, me lembro claramente, era dezembro de 97, já tinha encerrado, e estavam abertas as inscrições para dois concursos, Ministério Público e Defensoria Pública. Eu já decidido, né, pelo concurso, disse, vou me inscrever nos dois. Me inscrevi nos dois, a minha inscrição no MP não foi aceita, não foi admitida porque eu ainda não tinha colado o grau, já estava em vias de. Na Defensoria Pública foi aceita, caiu em exigência, só que aí eu colei grau, consegui da faculdade, da PUC, o termo, né, de colação de grau, fui para o concurso. Pretensão zero de passar. Era mais a título de experiência, ver como eu estaria, etc. Aí fiz o provão. Provão, a época preliminar, discursivo. Você tinha que obter a nota 50 para ir para as fases específicas. Aí fiz, tal, uma boa. Aí combinei lá em casa que eu queria desestressar, porque eu emendei monografia de final de curso da PUC, o primeiro exame da OAB, né, que eu havia feito, e mais o provão da Defensoria Pública. Aí fui viajar. Fui viajar, no meio da viagem meu pai me liga. Diz assim, vem cá, falando assim mesmo. Seu sacana, você tem que voltar, cara. Por quê? Pai, cara, você passou. Você está na específica da Defensoria Pública. Aí, pomba. Aí voltei para o Rio de Janeiro. Aí eu fiz a Fundação Escola Superior da Defensoria Pública. Foi o único curso, cursinho, né, que eu frequentei realmente, foi esse. Para a específica de civil, processo civil. Aí passamos pela específica de civil, processo civil, fomos para a específica de penal, processo penal. Aí passei, fui para a oral, e aí entre dezembro de 97, a maio de 1998, quando encerrou o concurso,
eu me vi defensor. Então, o resultado, uma história muito boa, que eu reputo muito bacana, porque eu literalmente passei da condição de estagiário oficial da Defensoria Pública do Rio de Janeiro para a condição de defensor, aos 22 anos. O ensino jurídico nas faculdades, ele não tem sido, a meu ver, muito bem conduzido. Por que não tem sido muito bem conduzido? Porque não estimula o aluno a pensar, a raciocinar juridicamente. Eu acho que esse foi o meu diferencial, sempre foi. A partir dessa lição que eu tive na entrevista para o estágio no escritório do Bermudes. Isso eu sempre carreguei para mim. Se me perguntar, você sempre foi muito Caxias? Não. Sempre fui um estudante muito correto. Ou seja, eu fiz algo que hoje é impensável para a maioria dos alunos, que é ler um livro por matéria. Eu li um livro por matéria na faculdade, que, a meu ver, é o mínimo existencial. Bom, você quer ser direito, pelo menos um livro de cada matéria você tem que ler. Mas eu absorvi uma questão a partir daí. Que questão foi essa? De que, na realidade, você não precisa se empanturrar de tanta doutrina. Porque as diferenças entre os autores é pequena. É mais quanto ao ponto de vista a respeito de determinadas controvérsias. Então, se você entende o sistema, se você entende que aquele dispositivo tem uma redação dúbia, que dá margem a mais de uma interpretação, você mata. Isso economiza seu tempo de estudo. Porque aí a sua tarefa vai ser basicamente qual? Identificou a controvérsia e, sobretudo, as razões dessa controvérsia. Onde ficam o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, maioria da doutrina. Isso, inegavelmente, facilita muito. Facilita muito. Então, eu confesso que, e digo isso com muita honestidade, eu não tenho, por exemplo, tanta legitimidade assim para me dirigir a concursandos que estão estudando há 4, 5, 6 anos em termos de experiência de vida, porque eu não passei por essa experiência de vida. Eu saí da faculdade por tê-la levado a sério, diretamente à aprovação no concurso. Mas, em que pese não ter tido a experiência de vida, em que pese, portanto, não poder contribuir tanto em termos, vamos colocar, emocionais, em termos técnicos, eu me sinto absolutamente legitimado, até porque eu gosto sempre de analisar cases de sucesso. Ou seja, pessoas que não sofreram para passar em concurso. E identificar o que elas fizeram e projetar isso para as pessoas. E a regra é sempre a mesma. Primeiro, uma boa faculdade. O concursando não teve uma boa faculdade. Então, beleza, isso está precluso, isso está superado. Vamos pensar para frente. E para frente, qual é a ideia? Primeiro, começar sempre pela leitura da lei. Segundo, uma doutrina só. Basta uma. E a partir daí, mas lê bem essa doutrina. Porque, em geral, você vai, a partir dela, identificar os pontos controvertidos. E aí recorrer à jurisprudência. Informativos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. E está feito o caminho. Em todos os concursos, quais são as regras? Nota de corte 50 ou nota de corte 60. Ou seja, você acha que o concurso privilegia o especialista? Não. Ele prestigia, para fazer um paralelo com a medicina, o clínico geral. Você não tem que ser espetacular em nada. Ou seja, quem passa em concurso é o gênio? Não. Muitos que passam, até por vaidade, vão querer afirmar isso. Não, é difícil, eu sou genial. Bobagem. Tomo isso por mim. Eu olho para trás hoje, eu era cru. Mas eu não era cego em nada. E isso me permitiu passar, tanto que eu não vou negar. Se me perguntar, passei nas cabeças? Óbvio que não tinha conhecimento acumulado para isso. Passei na rabeira, mas passei, entendeu? Passei lá com 50, 52, 53, um 60 ali, mas, pô, tô dentro. É isso que a pessoa tem que atentar.
Porque muita gente só quer estudar, por exemplo, aquelas matérias que gosta. Erro. Erro. Por quê? Porque hoje, por exemplo, se eu fizesse um concurso, eu não passaria. Porque não adiantaria eu tirar 10 em penal, 10 em processo penal, por conta do meu mestrado, né, que foi em processo como um todo, articularia bem processo civil, articularia bem em direito civil, porque o Código Civil ele é muito explicativo, enfim, dá para desenvolver, mas em outras matérias, enfim, seria muito, muito complicado. A não ser que fosse cobrado o óbvio, o que não é cobrado, entendeu? E aí você tem uma espinha dorsal que você não pode abrir mão, que é civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, com todo o respeito aos meus queridíssimos colegas que lecionam as outras matérias, mas essa espinha dorsal, de qualquer concurso. E aí eu confesso que eu fico apavorado quando eu vejo um cara, por exemplo, só estudar para delegado. Apavorado. Por quê? Fechou as portas. Porque esse cara não vai estudar processo civil. Como não estudar processo civil? Resultado, é apostar todas as fichas num único concurso. O que, sinceramente, não acho uma escolha interessante. Até porque o cara quer ser delegado, beleza. Então, presumo, óbvio, que ele ame penal, processo penal. Mas ele vai ter penal, processo penal também na magistratura, na defensoria, no MP, né, no Ministério Público. Então, pomba, por que não abrir um pouquinho o leque? Então, eu discordo disso. Sei que há, inclusive, professores que, de repente, dão esse tipo de recomendação, mas eu discordo inteiramente. Porque o cara fica na dependência de abrir concurso para um segmento muito específico. E aí começa, né, o discurso. Pô, estou estudando há 4 anos, 5 anos, 6 anos. Mas por quê? Porque não abre concurso. Ou porque você se especializou demais. Não é por aí. O foco é, eu quero tal segmento. Beleza. Você pode perfeitamente dar ênfase às matérias mais cobradas dentro daquele segmento que você quer. Mas você não pode jamais virar as costas para outras matérias tão importantes quanto. Da mesma forma que, se você domina essa espinha dorsal, não deixe de fazer um concurso, como eu ouço muito, porque cai direito agrário, eu nunca vi direito agrário, ou porque cai penal militar e processo penal militar, ou porque cai direito do trabalho e processo do trabalho. Não, porque se você tiver estudado legal essas 6 matérias, você vai ter pontuação suficiente para compensar nas outras que você não for tão bem. E é só ver o edital, são matérias que não têm tanto peso assim. Então, o resultado para essas matérias não tem mistério não, e eu digo mesmo, é resumão. Pegar um grande resumo e dar uma lida, porque se conseguiu fechar nas outras matérias 30%, 40% das questões, está lindo, você está dentro, você está aprovado. É algo que eu sempre costumo dizer para os meus alunos. Concurso é estratégia e objetividade, sabe? E, óbvio, né? Persistência. Quer ver outra coisa também que é um erro? Olhar para o lado. Não olha para o lado. Né? Concursando, gosta muito de ouvir muito o que o outro diz. Isso é um equívoco. Cada um tem o seu histórico. Pô, o cara que fez uma boa faculdade não pode querer se equiparar a outro que não estudou a faculdade inteira e está começando a estudar agora. É óbvio que para esse outro cara a meta vai ser muito mais difícil. Alcançável, óbvio, tá? Mas vai ser um pouco mais demorado do que o outro. Isso é a realidade 1. Realidade 2, um cara por razões, né, financeiras tem que trabalhar, estudar. Ele não pode querer se impor o mesmo ritmo de estudo, a mesma jornada, a outro que tem a felicidade de só estudar. É óbvio. E quando vier a aprovação, não há dúvidas também que esse que trabalhava e estudava tem mais mérito, sim, é óbvio, do que aquele que só estudava. Isso é um fato. Entendeu? Então, o resultado, a pessoa também não pode se cobrar tanto. Então, o resultado, se um vai ter uma carga horária de estudo em casa, fora curso, de 6 horas, o outro vai ter 1h30 durante a semana. Beleza. A vida é assim. Compense no final de semana. A diferença é, para o cara que só estuda, eu vou poder dizer, tira um dia off para você. Sai sábado à noite, enche a cara, beleza, já estudou sábado durante o dia, domingo, curte a ressaca. O cara que trabalha e estuda,
ele tem noção que ele não tem isso. Porque a diferença, ele vai ter que descontar o quê? Tá? Durante o final de semana. Durante o final de semana. Então é por aí. Tendo estratégia e objetividade, fica tranquilo. Uma coisa que eu sempre digo, eu acho isso tão importante, essa ideia de que concurso é inatingível, concurso só aprova sumidades, longe disso. Conto nos dedos, talvez de uma mão só, os luminares com quem eu trabalhei ao longo desses, né, estamos em 2015, desses quase 17 anos de Defensoria Pública. Quantos luminares, entre defensores, promotores e juízes. Digo isso com muita tranquilidade. A maioria que passou é detentora de uma inteligência normal, mediana, mas que tiveram isso. Tenacidade, uma disciplina e objetividade. E conseguiram o objetivo. Tem aquele candidato que ama o direito. Eu me incluo nesse grupo. Então, para mim, defensoria, magistratura, Ministério Público, procuradoria, só muda o teu lugar na relação processual. A matéria-prima é a mesma. É você trabalhar com o direito. Então, sinceramente, não vejo incongruência alguma no candidato que faça concurso para a MP, como faça concurso para a magistratura, como faça concurso para o Ministério Público. Desde que ele me diga, tá? Eu amo o direito. Eu gosto de trabalhar com o direito. Carreiras policiais. Também podemos incluir esse candidato, só que com alerta. A atividade policial tem um viés fático enorme. Você não trabalha, por exemplo, com um processo jurisdicional, né? Você trabalha com muitas atividades extrajurídicas. É atividade mesmo da rua, da investigação, apuração dos fatos. Então, por exemplo, se você tem um perfil que gosta do direito, sim, mas se você gosta da atividade, do movimento, tem que priorizar as carreiras policiais. Mais do que as carreiras jurídicas. Porque nas carreiras jurídicas você não vai ter a emoção. Mas, em compensação, na carreira policial você não vai ter o processo. Tá? Tanto é que, nas minhas aulas, né, para delegado, eu foco especialmente em temas que são o dia a dia do delegado. Não tem por que eu gastar horas falando sobre sentença, por exemplo. A sentença não vai fazer parte do universo de um delegado, né? O procedimento em juízo não vai fazer parte da realidade de um delegado. E tem uma coisa que eu tenho que dizer aqui. E tem, evidentemente, as carreiras, né, de técnicos, de analistas, que é um mundo à parte. Você tem que decidir o que você quer da tua vida. Por que eu digo isso? Porque vai fazer prova para técnico analista, tem português, tem informática, tem matérias que não são cobradas nas carreiras jurídicas. Então você tem só que definir estratégia, porque são duas linhas de estudo completamente o quê? Diferentes, completamente distintas. Agora, uma coisa é certa, você tem que gostar do que você faz. Se você não gostar do que você faz, aí que vem aquelas lendas de que passar em concurso é impossível, é muito difícil, etc., quando não é uma verdade. Nós somos testados diariamente. Você terminou, né, o segundo grau, né? Aí você tem que fazer ou vestibular ou vai fazer aquelas provas de seleção universitária. Isso já é um concurso. Você termina o direito, você tem que fazer o quê? O exame da OAB, que quer queira ou não, é um concurso. Evidente, o nível de complexidade das questões é menor do que em concursos para as carreiras jurídicas, mas isso é um teste. Nós somos testados diariamente, então a pessoa não tem que deixar de fazer concurso porque acha que não vai passar, porque é muito difícil, etc. Isso não. Tem que perseguir seu sonho, mas você tem que amar o que você faz. Se você não amar o que você faz, aí ferrou.
aí tudo se torna realmente muito difícil e você não vai ser um bom profissional. Uma das maiores distorções hoje em dia é que os subsídios vieram, né, com a ideia de trazer uma homogeneização até, né, entre as N carreiras jurídicas. E tem, né, se aberto através, né, dos chamados auxílios, tantas brechas esses subsídios, que é uma coisa que, a meu ver, é assustadora. Porque você faz concurso para as carreiras jurídicas, as pessoas têm que entender isso, para ser uma boa classe média. Uma classe média confortável, uma classe média alta, mas não para ser A+, não para ser rica, porque isso é algo incompatível com a ideia, inclusive, do próprio serviço público. E é impressionante porque o que você nota, né, em alguns movimentos, especialmente da magistratura do Ministério Público, é uma situação, né, de ter tantos, aspas, penduricalhos, mas tantos penduricalhos, que o que cai na sua conta como subsídio acaba sendo o valor o quê? Líquido mesmo, ou seja, é o valor que na realidade você não vai utilizar para despesas suas do dia a dia, você vai utilizar para viagens, para jantares, enfim, vinhos caros, etc., o que é uma distorção. Mas isso é outra prosa. Jamais me sentiria bem de dar aula de uma matéria com a qual eu não trabalhasse profissionalmente. Exatamente por conta das questões já apontadas. Porque é uma questão, a meu ver, de legitimidade e enriquecimento da aula. Quando você trabalha com a matéria que você seleciona no seu dia a dia, você tem, primeiro, uma visão mais crítica. Porque você sai da hipótese de laboratório, que são as fórmulas doutrinárias, para analisar como que aquilo realmente se dá na prática. Consequentemente, o seu discurso ganha em legitimidade. Você não só ensina, como você experimenta aquilo no dia a dia. Então, você sabe aquilo que dá certo e aquilo que é muito lindo na teoria, mas que na prática nem observado é. Então, isso enriquece muito. A tua aula aumenta em senso crítico. Minha aula é muito crítica, porque eu não abro mão de fazer esse diálogo constante. Mas vou dar um exemplo. Vou dar aula no curso, fórum, por exemplo, sobre leis penais especiais. Tem algumas leis, como lavagem de capitais, que não fazem parte do meu dia a dia. Então, eu confesso, e eu tenho autocrítica para dizer isso, minha aula sobre, por exemplo, entorpecentes, que é uma lei que eu convivo, né, diariamente como defensor, minha aula sobre juizado especial criminal, porque eu sou titular de juizado especial criminal, minha aula sobre juizado da violência doméstica familiar contra a mulher, já que eu acumulo esse juizado, serão, a meu ver, infinitamente mais ricas do que a aula que eu venho a dar sobre lavagem de capital ou sobre crimes contra o sistema financeiro nacional. E quando eu recebi o convite, confesso, do ministro Marco Aurélio para ser assessor dele em penal, processo penal, uma das razões que me fez aceitar o convite foi o fato de lá eu passar a ter visão indistinta de tudo, porque tudo para e deságua em última análise, né, no Supremo Tribunal Federal. Então, é mexer tanto em processos da competência da Justiça do Estado, como da Justiça Federal, como da Justiça Militar, o que faz com que você tenha um leque enorme. E eu gosto disso, uma questão até de coerência. Porque, consequentemente, as minhas aulas, quando versarem sobre essas leis, passarão a ter essa maior, aspas, legitimidade, essa maior vivacidade. Isso é super importante. Eu acho o seguinte, a pessoa concursanda, a não ser que ela se conheça muito bem, ela não sabe exatamente o que esperar da prática. Seja ela magistrada, seja ela promotora, seja ela defensora. É óbvio que se pensarmos, né, todos os sujeitos processuais são protagonistas. O juiz só atua se for provocado. Né? Não há um processo válido sem uma defesa bem exercida, e por aí vai. Então,
É evidente que muitas vezes, por exemplo, a pessoa diz, eu quero ser magistrado porque gosto do glamour da profissão. Mas vai chegar no dia a dia, já antecipo, glamour zero. É só problema. Vai ter que administrar cartório. Vai ter que abrir sindicância vai ter que instaurar sindicância contra servidor. Vai ter que receber, porque tem que receber. Por favor, se quer ser juiz, não fique mandando secretário receber advogado, não. É dever do juiz receber advogado. Só que alguns advogados são bons. Agora, outros advogados, eu reconheço, são advogados chatos, mas não interessam o ônus da função. E aí, na prática, a pessoa vai verificar, pomba, estou realizado? É isso mesmo que eu queria? Ou não estou? Por isso que é importante estagiar, na minha concepção. Agora, tem algumas coisas que é certo. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de público. Na boa, quem não gosta de público, e é duro dizer isso, porque são pessoas que eu já excluo de imediato do meu círculo de relação, porque é uma questão de visão de mundo, não suporto. Mas pessoas, por exemplo, que não gostam de pobre, num país como o Brasil. Para mim, essa pessoa não vai conviver comigo, não vai conviver na minha casa. Porque por detrás disso, para mim, tem uma discriminação social e econômica que eu discordo. Não vou negar, gosto do bom vinho, não precisa ser caro. Gosto de viajar, mas são prazeres meus e que, em hipótese alguma, apagam, neutralizam a felicidade que eu tenho de canalizar o conhecimento jurídico, a minha lei, para aqueles que mais precisam. Isso me realiza absurdamente. Você ser defensor de vara criminal, achando que bandido bom é bandido morto, desculpa. Não dá, descabe. Descabe, a meu ver, inclusive para a magistratura e para o MP. Mas para a defensoria pública nem se fala, porque você vai defender o cara. E todo mundo, por pior que tenha sido o ato, né? Primeiro, é um ato pretenso, suposto, porque a certeza só se vai ter ao final do processo. Mesmo assim, uma certeza aparente, porque a verdade absoluta, só Deus. Nós não temos o dom da onisciência, nem da onipresença, tá? Mas, pomba, se você tem esse enfoque de vida, na boa, você não pode pensar em fazer concurso para a defensoria. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai bater num juízo único que vai ter matéria criminal. Pomba, e o réu tem direito de ser bem assistido. E é teu nome que está lá em jogo. Então, essas coisas você tem que ter em mente. Tá? Agora, não acho que seja assim, obrigatório ter um conhecimento da prática. É bom para você meio que você se conhecer. O importante é você ter uma ideia com o que você quer trabalhar. Você quer atividade com direito? Vai para carreiras policiais. Você quer direito mesmo, pesado, bacana? Vai para as procuradorias, MP, magistratura, defensoria. Quer uma coisa mais light, enfim, quer só estabilidade, você até gosta, mas você não ama, de repente, analista vai te dar uma estabilidade financeira, você vai ser classe média, não vai ser uma classe média alta, mas tem lá, toca a tua vida, respeita lá o horário, não vai levar trabalho para casa, como levam promotores, defensores, juízes, entendeu? Mas você vai ser feliz. Já aconteceu, sim, de eu ter defendido casos horrorosos, homicídios, grupo de extermínio, latrocínio, estupro, brabo, vulnerável. Pode dizer uma coisa? São as minhas maiores defesas. Sabe por quê? Quanto mais grave o crime, e, portanto, quanto maior for a pena a ser aplicada, melhor tem que ser a defesa. Não é o inverso. E por que melhor tem que ser a defesa? Porque se eu apresentar uma defesa robusta, eu legitimo a condenação. E ao legitimar a condenação, eu estou legitimando o poder punitivo do Estado. E o próprio réu vai ficar conformado. Pomba, defensor fez de tudo, não tem jeito, beleza, faz parte do jogo. Porque no fundo, a não ser, é óbvio, o inimputável, porque o nome já diz tudo, inimputável. A pessoa sabe, tem ciência do errado, do certo. A pessoa sabe
que fez merda. Tanto é que o cara é preso pelo policial, a primeira coisa que diz, perdi. É um jogo. Ele reconhece que perdeu. O processo sempre trabalha com versões. Tem uma coisa que se diz, né, no processo penal, que eu discordo, digo isso em aula, que é o princípio da verdade real. Primeiro de tudo, verdade real é um atentado semântico. Porque se você fala de uma verdade real, é porque você está admitindo a existência de uma verdade real. Só que isso não existe, porque verdade real não é verdade, é mentira. Tá? Então, na realidade, é melhor falar em verdade material. Por quê? O processo é um diálogo, né? Nós temos uma dialética. Vence a versão que é mais provável. Ponto. Não há um juízo de certeza. Há um juízo de probabilidade o tempo todo. Óbvio. Você não tem que se preocupar de eu estou defendendo um culpado. É meio pretensioso falar isso. Porque significaria você partir da certeza absoluta de que ele foi o autor, né, daquela infração. Certeza absoluta ninguém tem. Ninguém tem. Nós temos uma polícia, por exemplo, composta por profissionais excepcionais e outros nem tanto. E aí não tem a menor dúvida de que muitas pessoas já foram condenadas por tráfico de entorpecentes nesse país, crime tido pela Constituição como hediondo, e que foram vítimas de um flagrante forjado. Mas por quê? Estavam sozinhos, foi a versão dele versus a versão o quê? Dos policiais, e o juiz entendeu mais crível a versão dos policiais, até por serem agentes públicos, agentes da administração pública. Tá? Então, o resultado, a gente não pode, e não haveria qualquer outro motivo para desacreditar a versão dos policiais. Então, a gente não pode ter essa visão de mundo. Não. Respeita-se o devido processo legal. Conseguir absolvições em que eu, se juiz fosse, condenaria. E amarguei condenações que eu, se juiz fosse, absolveria. O importante é garantir que, naquele processo, as garantias do réu serão respeitadas. E digo isso porque, vira e mexe, a gente ouve, né, notícia de que um juiz tal foi assassinado, promotor tal foi assassinado. Olha, sem adentrar no mérito e nem citar nomes, evidentemente. Mas, em todos esses casos, em determinado momento se apurou na trajetória dessas vítimas alguma sorte, algum tipo de desvio de conduta. Por que eu quero dizer isso? Porque o cara praticou um crime, beleza. Isso dá ao Estado o direito de, aspas, esculachá-lo? Não. Isso não é devido ao processo legal. O Estado é o primeiro que tem que se fazer respeitar. A partir do momento que você é agente desse Estado e você não se dá ao respeito, porque você se vale dos mesmos artifícios utilizados por aquele marginal, ferrou, acabou a sua legitimidade. Você pode ser um juiz duríssimo. Como eu tenho amigos que são juízes duríssimos, colocam penas nos píncaros, mas nunca receberam uma ameaça de morte sequer. Por quê? Sempre foram respeitosos, sempre trataram com absoluta educação os réus como nós temos que tratar. Porque quer queira ou não, por mais que alguns neguem isso, são seres humanos. Nós são seres humanos, ponto. Então, resultado, vão merecer um tratamento diferenciado? Vão. Mais rigoroso? Vão. Pelo que fizeram, ponto. Tudo que eu sou, eu devo aos meus pais. Porque meus pais investiram muito em educação. Tive uma condição social e econômica boa. Não me envergonho disso, mas fico feliz porque foi bem canalizada, né? Me lembro que nas férias da faculdade, meus pais diziam o seguinte: você vai para o exterior? Vai para o exterior. Mas eu não ia para a Disney, não ia para o Caribe. Ia para fora, para morar fora em intercâmbio, para aprender outra língua e para ficar em faculdade estudando. As minhas férias eram assim. Daí que veio o conhecimento do inglês, do francês, do italiano. Então, eu agradeço muito a minha família.
Marcos Paulo é valorizar muito, mais do que educação, valorizar muito cultura. Admiro muito quem tem cultura. Admiro muito, e a maior admiração que eu tenho é por luminares em artes que eu seria absolutamente medíocre. Eu adoro arte, porque eu sou péssimo artista. Marcos Paulo é ser seletivo também. Não leio hoje qualquer coisa, não. Tem que ser uma coisa realmente muito boa. Preciso, às vezes, ouvir mais e falar menos. Sala de aula, sabe? Deixa para falar em sala de aula. Na vida, dou esse conselho. Ouça mais, fale menos. E isso eu procuro seguir e recomendo a todos. Nunca perca a paixão na vida, né? Vinícius de Moraes já dizia, a vida é um risco constante para aqueles que têm paixão. E que risco gostoso de ser assumido. Ou seja, não reprima as suas paixões, faça aquilo que você ama, porque isso torna o viver algo agradável e que vai trazer esse risco, vai trazer essa adrenalina. Pomba, aqui é ótimo. É aquela sensação de o dia passar assim rapidamente. Mas por que passou rápido e não se arrastando? Porque você faz aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Eu odeio, vou terminar dessa forma, eu odeio essa ditadura do politicamente incorreto. Ditadura do politicamente incorreto. Você não poder mais falar aquilo que você pensa. Você sempre tem que pensar as palavras. Por quê? Isso só estimula a hipocrisia, né? É a pessoa pensar uma coisa, externar outra, diametralmente oposta, com medo da reação. Isso é um patrulhamento que descabe completamente. Isso eu não tenho, não. Às vezes eu procuro controlar, mas reprimir, não me reprimo, não. Então é isso. Muito autêntico. Para bem e para o mal. Graças a Deus, na maioria das vezes, para bem.